idade nesse trem, não. Olha, e a Amém, meu reunião irmão. está sendo gravada? Isso, já pode gravar ou quer mais um tempinho? A irmã Winnie está aí, ela pode ajudar, em nome de Jesus. Tá. O irmão, o pastor, quem Não, sabe? pode deixar já gravando. Eu vou só fechar a cortina da minha janela, que eu acho que está vindo está muito claro aqui atrás, né? Tá, Tá, peraí. tá bom. E aí, seja bem-vindo, viu? Esse momento aqui, eu sei, o Senhor vai usar o pastor novamente, e nós estamos aqui para dar ouvido aí à palavra do Amém. Senhor. Que Deus abençoe grandemente aí a sua vida nesse momento, em nome de Jesus, amém? Senhor, usa teu Amém. servo em nome de Jesus. Eu que sou grato aí. Irmã, está atrapalhando essa imagem, essa claridade lá atrás? Assim, para mim tá bom, não sei para as irmãs. Irmãs, tá tudo bem aí, tudo ok? Para as irmãs? Para mim tá ótimo. Aí, tá ótimo. Então A irmã tá. tá falando que tá ótimo. Ok, Então, ok? Então tá, ok. beleza. Deixa eu só abrir aqui melhor aqui para mim. Pronto. Bem, graças e paz a todas as irmãs. Para mim é um privilégio estar com vocês agora à tarde, tá, minhas irmãs? Eu estou chegando do meu serviço agora, eu trabalho um pouquinho longe da minha casa e eu dou plantão de 24 horas. Eu trabalho, na verdade, eu trabalho a 2 horas e meia da minha casa. Mas hoje eu tive alguns problemas na viagem e aí eu cheguei em casa mais tarde um pouquinho. Uma carreta bateu no cone, bateu na frente do meu carro e depois no trânsito eu estava parado, uma carreta bateu atrás. Mas não foi muita coisa não, mas é luta, né? E aí o carreteiro desceu do carro para falar comigo, né? E eu fiquei muito nervoso, assim, na hora que eu saí do carro, eu percebi que era uma prova para Deus. Deus queria que eu me apresentasse como um servo dele ali, né? Eu calmei meu coração e falei direito com o rapaz. Graças a Deus que eu consegui vencer a carne, né? Porque o que é um carro diante de um testemunho cristão que a gente pode dar, né? A pessoa precisa ver que somos diferentes, mas é difícil ser diferente nessa hora, minhas irmãs. Então, semana passada eu tive o privilégio de compartilhar com vocês sobre o divórcio, né? Naquela ocasião nós falamos o prejuízo que o divórcio causa, mas também nós falamos que Deus perdoa, mas o fato de Deus perdoar algum pecado nosso, considerando o divórcio um pecado, isso não significa que nós não vamos viver as consequências, né? Davi errou, Deus o perdoou. Salmo 51 é um dos salmos mais lindos, é uma confissão de pecado, gerado por aquele episódio difícil que Davi viveu, e nem por isso ele deixou de sofrer as consequências. O perdão veio, mas as consequências ele viveu. Hoje eu estou numa calça justa aí falar sobre a submissão feminina, né? Gente, é muito difícil. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 21 até o versículo 25. Ou seja, o capítulo 5 e o capítulo 6 de Efésios são dois capítulos de direitos e deveres sociais. Aqui a gente encontra a questão dos deveres da mulher para com o marido, do marido para com a mulher, tá? Do filho para com o pai, do pai para com o filho, e também do patrão para o funcionário e do funcionário para o patrão. Mesmo que a Bíblia tenha sido escrita num contexto onde a escravidão ainda era real naquela sociedade, mas a Bíblia vai atingir esse relacionamento também de senhor e escravo. Tanto que nós temos um livro, uma carta, a Carta a Filemon, que ela é gerada a partir de um relacionamento de um escravo, Onésimo, com o patrão dele, com o senhor dele, que é Filemon. E Paulo entra nessa relação para fazer um alinhamento, né? Então, a Bíblia é escrita num contexto onde existia escravidão. Então, Efésios 5, 6 vai regulamentar esse comportamento. E hoje nós vamos ler o comportamento da mulher, da submissão feminina. Mas eu não posso
falar da submissão feminina sem respingar na pessoa do homem, na postura do homem dentro de casa. É porque uma das aplicações práticas nossa hoje, daqui a pouquinho eu vou falar, é que a submissão é uma via de mão dupla. Então, Efésios capítulo 5, versículo 21. Olha o que diz. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha só, a proposta de Paulo é uma submissão de modo geral. Ele fala, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. E aí, depois desse versículo, ele vai desencadear vários versículos, até alguns versículos do capítulo 6, falando sobre essa sujeição de uns aos outros. Como é que se dá essa sujeição de uns aos outros? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí eu volto. Versículo 22 em diante, ele vai falar da sujeição da mulher com relação ao marido, sujeição do marido aos ditames da palavra de Deus com relação à sua esposa, vai falar sobre a submissão dos filhos com relação aos pais. Enfim, vamos lá no versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Desculpa que eu vou tomar um pouquinho de água, irmãs, que eu estou meio gripado e eu vou ter que me valer de água aqui. Então, versículo 22. Vós, mulheres, sejam submissas a vosso marido como ao Senhor. O apóstolo abre o texto que ele está propondo com uma palavra muito difícil. Mulher, submissão ao marido como ao Senhor. Gente, é um pedido muito difícil. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O apóstolo está dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido e que o marido é o cabeça da mulher, né? Agora, será que é qualquer marido que a mulher vai ser submissa? Não, não, não. É condicional. É condicional. Por exemplo, Jesus falou para Judas, né? Amigo, a que vieste? Jesus falou para Judas na hora da ceia, olha, esse homem que vai vender o filho do homem, o Messias, é melhor ele nunca ter nascido do que nascendo fazer isso. Quer dizer, Judas, ele não se condicionou ao perdão. Pedro esperou, Pedro recebeu o perdão de Jesus, tanto que ele prova isso na sua vida seguinte. Nós vamos ler um texto de Pedro hoje aqui. Tá? Então, olha só, a palavra está dizendo que a mulher tem que ser submissa a esse marido. Versículo 24 agora. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também vós, mulheres, sejam em tudo sujeita a seu marido. Deixa eu dar só uma seguradinha aqui. Essa palavra sujeição, que em algumas Bíblias é a palavra submissão, não quer dizer que é capacho, escravo do homem. Não, não, não. Aliás, a Bíblia está falando que a mulher deve ajudar o homem na missão dele. Submarino, quer dizer, anda embaixo da água. Subsolo é abaixo do solo. Submissão é abaixo de uma missão. Ou seja, a missão do homem é ser homem. Por quê? Vocês já notaram, até na sociologia, a gente observa isso, a mulher é mulher sem o homem. Ela sozinha se vira, ela dá jeito na casa, ela cria filho, ela dá o jeito dela. A mulher, ela não precisa do homem para se sentir mulher, mas o homem precisa da mulher para ajudá-lo na missão de homem. Vocês podem ver que a gente tem uma máxima na sociedade que fala assim, eu faço porque eu sou sujeito homem. Se eu falar que vou lá, eu sou sujeito homem. Dificilmente você vê essa afirmação na mulher. Eu sou sujeito à mulher. Se eu te dar a minha palavra... Não, ela não precisa disso. Por isso que a gente não ouve, eu sou sujeito à mulher. Mas nós, homens, não. Temos que nos afirmar, né? Que somos homens. Eu sou sujeito a homens. Por quê, irmãos? Por quê, irmãs? Porque o homem precisa da mulher para ele se sentir esse homem. E a Bíblia fala que ele deve ser. É a submissão, debaixo da missão do homem. Agora, versículo 25 em diante,
a Bíblia vai falar sobre qual é a posição do homem com relação a essa mulher. Tá, você quer ganhar uma mulher submissa? Ok, vamos lá. Quer que essa mulher te ajude na missão de homem? Beleza. Mas a sua missão, vós, marido, amai vossa mulher. Não está escrito na Bíblia, vós, mulheres, amai os vossos maridos. Não existe essa ordem, esse imperativo para a mulher. Mulher, amai os vossos maridos. Não, porque a mulher vocês já amam mesmo. O coração de vocês já tem esse amor a unir-se a um homem. Mas o homem não, o homem precisa de ordem. Vós, marido, amai vossa mulher. E aí Paulo vai elevar esse amor do homem pela esposa no nível máximo. Ele diz assim, vós, marido, amai vossa mulher como Cristo amou. E assim mesmo, olha, você vai ter a sua mulher que vai te ajudar na sua missão de ser homem, mas você tem que amá-la como Cristo amou a igreja. E amar na Bíblia é muito mais do que um sentimento. Abre lá em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, o que é o amor lá, queridos? O amor é sofredor, queridas. O amor tudo suporta. O amor doa. Tanto que o versículo áureo da Bíblia é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Os dois primeiros verbos do texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, diz: Deus amou o mundo. Primeiro verbo, amar. De tal maneira que deu. Segundo verbo, deu, eu dei, tu dá, ele dá. Então, o amor está ligado em dar, em doar. O amor na Bíblia é muito mais do que um sentimento. O amor na Bíblia é atos, demonstrações. E a Bíblia fala, vós, maridos, para ter uma mulher que te ajude na sua missão de ser homem, você precisa amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E aí o apóstolo vai pegar mais profundo nesse homem. E a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem marcos, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora, o apóstolo está falando que o homem tem que cuidar do bem-estar da sua esposa, cuidar da saúde dela, como Cristo cuida da igreja. Para quem? Para o outro homem na rua? Não, para apresentar ela mesmo para ele. Para ele mesmo, ele tem que cuidar da esposa para ela ser mulher bonita para ele, tem que zelar pela saúde dela. Versículo 28. Assim deve o marido, agora o apóstolo vai levar o amor de novo mais alto. Assim deve o marido amar a sua própria mulher, versículo 28, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Agora, o apóstolo vai levar o amor a uma outra comparação, a uma outra exigência. O marido tem que amar a esposa como ele ama o seu próprio corpo. Lembro na semana passada que eu falei, o marido que não trabalha, a Bíblia é dura com quem trabalha, com quem não trabalha. Quem não trabalha, não come. Vai ter com a formiga, né? Então, o marido deve ser aquele provedor que sai para fazer qualquer coisa para sustentar a sua família. Se é um escritório, se é uma empresa, se é uma casa para construir, se é um quintal para varrer, para capinar, ele deve dar o jeito dele, porque a ele é dado a ordem de amar a sua esposa como ama seu próprio corpo. Então, se para a mulher ajudar a ser submissa, porque os homens às vezes dizem, mas eu quero, você tem que ser submissa a mim, porque a Bíblia manda, mas será, irmão, que ele está cumprindo, irmãs? Será que ele está cumprindo a parte dele? E eu vou te falar uma verdade, eu acho que a parte do homem é até mais difícil. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Se está difícil para as mulheres, está difícil para os homens também. E eu quero finalizar, porque a gripe não está deixando eu falar muito, e eu quero ler com vocês 1 de Pedro,
texto de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Isso que eu separei para nós. E aí, mano, o negócio aqui tá violento, né? Quer que eu leia, pastor Eliel? A gripe está batendo pesado. Primeira, pode ler, vamos lá. Quer que eu Ô, leia Zezé, tudo bom? a página? Quero. Se você puder ler para mim, é 1 Pedro 3:1. É A gripe 5? tá batendo. Não, desculpa, é 1 Pedro 3:1. Ah, 3:1, peraí. Porque eu estou com a ventania aqui na minha varanda. 3:1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de suas mulheres. Amém, amém. Tá vendo aí? Mais uma vez, a Bíblia vai falar que a submissão tem a ver com a salvação do marido. Ou seja, a Bíblia estabelece, minhas irmãs, uma regra para o casamento muito difícil. A Bíblia vai dizer até que se o marido brigar com a esposa, não tiver bem com a esposa, as orações dele vão ser impedidas. Não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que se a irmã ficar brigada com o marido, a sua oração vai ser impedida. Não tem esse texto. Só tem o texto que se o homem estiver mal com a sua esposa, a oração dele não chega lá. Então, nessa tarde, eu gostaria de trazer à baila esses dois pensamentos. Eu não quero aqui defender uma submissão sem ter o outro lado. Porque o grande medo das mulheres desse texto é porque só fala do texto submissão, mas não fala do texto amar, como Cristo amou a igreja. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, não tem um texto dizendo que o homem sábio edifica. Parece que aquele pastorzinho de idade que falou que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, que conduz, parece que aquilo é verdade muitas vezes. Então, se hoje nós pensarmos em dificuldade, nós precisaríamos até orar pelos homens, para que os servos de Deus, os homens, nós consigamos cumprir esse negócio. E agora eu quero terminar com algumas aplicações práticas, que são 3. Primeiro é a submissão versus sujeição e auxiliadora. A mulher é uma auxiliadora. Auxiliadora também não é uma questão de menosprezar, porque a Bíblia diz que Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso auxiliador. Em alguns textos de Salmo, fala que Deus é o auxílio nosso. Então, a mulher é o auxílio do marido. Primeira aplicação. Segunda, submissão é uma via de mão dupla. Já falei disso várias vezes. Então, se existe no casamento uma celeuma, uma confusão, onde o marido está dizendo que você está sendo insubmissa, é necessário perguntar a esse marido se ele também está amando a mulher como Cristo amou a igreja. E se o marido está amando a mulher como Cristo amou a igreja, ela deve ajudá-lo na missão dele. Terceiro, submissão versus edificação. A mulher, no mesmo instante que ela é submissa, ela também edifica a sua casa. E a Bíblia diz que mulher virtuosa, quem achará? Essa semana eu estava conversando com um rapaz, e ele falou, pastor, está muito difícil achar uma esposa. Eu disse, meu filho, a Bíblia diz, até a Bíblia pergunta e fala, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede o de rubins. Nessa tarde, eu quero pedir que uma das irmãs ore no sentido de Deus nos ajudar a cumprir esse texto, tanto da mulher ajudar o homem a ser homem, como o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. É por isso que muitos casamentos, irmãos, têm uma dificuldade enorme, porque para cumprir esse texto, ele é muito difícil. Mas o Espírito Santo de Deus pode levar-nos a um quebrantamento. Irmãos, há um monte de regra para casamento, e eu acho legal, cursos para casamento, eu acho muito bonito, mas a coisa é simples, porém difícil. É muito simples, é amar como Cristo amou a igreja, é ser
submissa, como a igreja é submissa a Cristo. A regra é essa. Se a regra for feita, dá tudo certo. Nessa hora eu quero terminar essa palavra e eu quero convidar as irmãs aí que me passaram a palavra para retornar e que haja uma oração em torno desse algo que é tão simples, mas é tão difícil de fazer. Amar e ser submissa. Deus abençoe, querido. Está com a irmã a palavra. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele é... Amém.